Muito bom dia, você internauta do Ibaía que nos assiste agora, direto do seu tablet, computador, celular. Começa agora mais um Playoff, estamos de volta para falar aqui sobre futebol, dupla Bavi principalmente, seleção brasileira, a rodada do fim de semana. E eu não vou fazer muitas delongas de apresentação, você sabe que pode participar pelo Twitter, no Ibaía Esportes, @Ibaía Esportes, manda lá seu recado pra gente, e também pelo Facebook, na página do portal Ibaía. Mas eu vou chamar logo primeiro aqui o nosso comentarista titular, que já participava com a gente, comentarista da Rádio CBN, também blogueiro do Ibaía, do blog Data Serra, Elton Serra, que está aqui com a gente. Muito bom dia, Elton. Bom dia, Ailton. Bom dia ao internauta do Ibaía. Prazer estar de volta ao vivo, né? A gente estava fazendo nossos vídeos aí durante a semana. Prazer voltar a fazer o playoff ao vivo. Um desejo nosso estar aqui de volta para discutir sobre o nosso futebol e sobre o esporte também. Bom, e como vocês já devem ter visto aí no plano da câmera, nosso convidado ilustríssimo Emerson Ferretti, presidente do Ipiranga, ex-goleiro de Bahia e Vitória, um cara que vai ajudar a gente aqui bastante a falar sobre a rodada do fim de semana e também falar como é que tá esse mais querido. Muito bom dia, Emerson, e muito obrigado pela presença. Ok, bom dia, Ailton, bom dia, Elton, bom dia, internauta. Um prazer estar participando do programa, né, pela primeira vez, né, e muito bom saber que o Ibaía está movimentando o esporte, né, sempre dando força aí para o esporte baiano. Valeu, Emerson. E para começar, a gente vai falar, claro, sobre a rodada do fim de semana. Teve muita coisa acontecendo envolvendo Bahia e Vitória e também um jogo polêmico entre Cruzeiro e Vasco. E para começar, vamos começar pelo sábado primeiro. Eu acho que a gente deveria começar por essa polêmica. Você, internauta, certamente acompanhou no Ibaía no fim de semana ou em outros sites e na televisão também. A suposta entregada do Cruzeiro no jogo contra o Vasco. O Cruzeiro já campeão antecipado do Campeonato Brasileiro, o Vasco lutando contra o rebaixamento, vitória do Vasco por 2-1 no Maracanã, e uma imagem, né, que ficou marcada no fim de semana foi do Júlio Batista falando pro Cris: faz logo outro, pô, faz logo outro, pedindo para o Vasco fazer mais um gol para resolver o jogo. E isso causou muita polêmica, muitos torcedores reclamando na internet, nas redes sociais, de que o Cruzeiro teria entregado essa partida, mas é muito difícil afirmar qualquer coisa, né? Porque não dá para contextualizar todo o lance. O Júlio Batista explicou depois que o Cris brincou com ele pedindo para maciar o jogo, e aí ele falou aquilo, falou que foi uma resenha, uma coisa de jogo normal logo depois da partida, mas causou estranheza. Até o STJD vai investigar para saber se houve alguma coisa. Elton Serra, que assistiu a partida, queria que você desse sua opinião aí para os nossos internautas. Será que foi entregada? Olha, então eu acho que, primeiramente, eu acho que a gente não pode afirmar se foi ou não. Acho que só os jogadores lá dentro que podem dar as suas versões dos fatos. Isso aconteceu após a partida, né? Tanto o Cris quanto o Júlio Batista se pronunciaram, mas é complicado a gente afirmar. O que deixa a gente desconfiado é o jeito que o Júlio Batista fala para o Cris, né? Ele fala meio que olhando para os lados, né? Como se quisesse esconder que estava falando aquilo. Mas ele, acho que esqueceu que tem mais de 30 câmeras, né, dentro do Maracanã. Tinha mais de 30 câmeras dentro do Maracanã, e ia captar ali, meio que involuntariamente, aquele diálogo. Mas, diante do que aconteceu aqui em 2005, no caso do Edilson Pereira de Carvalho, do que a gente já viu no futebol, a gente fica desconfiado. Eu acho que isso tem que ser levado a sério, tem que ser investigado pelo STJD, porque senão vira algo corriqueiro, vira bagunça. Mesmo que não tenha sido nada, o fato de todos despertarem para isso, para uma possível, né, entregada, não do Cruzeiro, porque isso fere a instituição, né, fere o clube, mas de alguns jogadores, para que facilitasse a vida do Vasco no Campeonato Brasileiro, isso tem que ser levado a sério, tem que ser investigado, mesmo que não tenha havido absolutamente nada, né, porque se a gente for deixar acontecer essas coisas, aí sim pode acontecer de fato, que não tenha sido nesse caso, mas pode acontecer de fato em outras oportunidades. Emerson, você é um cara que esteve dentro do campo, pode falar melhor do que a gente como esse tipo de situação em que, por exemplo, o Cruzeiro já não tem mais nenhuma preocupação com o Campeonato Brasileiro, já foi o campeão, o Vasco está desesperado para fugir aí da zona de rebaixamento
esse relaxamento é natural que o Cruzeiro teve na partida, mas você acha que é possível acontecer esse tipo de coisa? Qual a sua opinião assim, sobre esse tipo de suposta armação dentro de campo entre jogadores? Isso existe? Olha, esse tipo de diálogo é mais comum até do que vocês imaginam, né? Principalmente quem nunca esteve ali dentro. Porque numa situação como essa, o Cruzeiro já não almeja nada, já conseguiu seus objetivos. É natural, quando chega nesse ponto, qualquer clube, até clubes que estão fugindo do rebaixamento, quando conseguem o objetivo e estão naquela zona que não almejam nada, é natural um relaxamento do grupo, né? Então, você não entra com a mesma concentração, você não disputa. Então, isso varia também, lógico, de jogador para jogador, né? Tem alguns que largam mesmo, já estão com o objetivo cumprido. Agora, esse tipo de diálogo, como eu falei, é muito mais comum do que se imagina. Por quê? O Vasco é uma situação desesperadora. Os jogadores do Vasco fazendo um jogo decisivo para suas pretensões, para suas carreiras, para o clube, né? E o Cruzeiro nada ali almejando, se não sair com um bom resultado, enfim. Então é natural, até principalmente quando tem amizade, quando os jogadores se conhecem, você facilita aí, vocês já são campeões, libera aí pra gente fugir dessa situação, a coisa tá feia aqui pro nosso lado, né? É natural esse tipo de... Agora, não quer dizer que realmente tenha acontecido. O que eu acho, até pela maneira como o Júlio Batista falou, talvez tenha sido provocado pelo Cris, sim, né? Facilita aí, alguma coisa assim. O Júlio Batista, vai lá e faz o gol logo e define. E ao invés de pedir para o Cruzeiro facilitar, faça a sua parte bem, vai lá, faz o terceiro gol e define o jogo, né? Aí não precisa ficar pedindo uma situação que fica ruim pra gente do Cruzeiro facilitar para vocês, né? Talvez ninguém tenha visto por esse ângulo, né? Diz assim, tá pedindo, vai lá e faz o gol, resolve o problema, não precisa a gente facilitar. Não, mas a gente nunca vai saber realmente a verdadeira intenção, a verdadeira reação deles ali dentro, né? É uma coisa que é muito de momento, mas é um diálogo muito comum. E não quer dizer, né, que apesar da TV ter pego, não quer dizer que houve. Mas também eu não posso afirmar que não houve. Talvez por parte de alguns atletas tenha um relaxamento grande, uma facilidade maior em alguns lances, né? E o Vasco não, o Vasco estava atento, jogando um jogo decisivo. Então é muito complicado, vai ser muito difícil provar alguma coisa. Agora, concordo com o Elton, serve como alerta esse lance, né? Serve como chamar atenção, porque até então eu nunca vi esse tipo de situação, né? De diálogo entre os atletas ser colocado para o grande público, a TV pegar esse diálogo, né? Então hoje, com essa situação, acaba indo para o grande público, talvez mude o comportamento dos atletas dentro de campo, né? E isso, de certo modo, acho que é bom. Já muda um pouco, né, que no campo tem aquele microfone que fica perto do treinador. E aí, às vezes, ele talvez ele se excede, mas aí a TV corta o áudio para não pegar os xingamentos, esse tipo de coisa. E alguns jogadores também agora estão falando com a mão na frente, assim, né? Cuidado justamente para evitar esses... Eu só queria lembrar um caso aqui, o Elton pode até talvez lembrar a data ou o ano, tem um Bavi dos anos 80 que ficou marcado por uma história parecida. Os jogadores do Bahia falam isso, acho que o Bahia goleava por 5-0, os jogadores do Vitória pediam para que o Bahia parasse. E tem um caso mais recente, em 2008, no jogo envolvendo o Vasco. Vasco e Vitória jogaram na última rodada do Brasileiro, quando o Vasco foi rebaixado, e alguns jogadores do Vitória depois deram declarações de que os jogadores do Vasco estavam pedindo justamente para aliviar. Alivia aí, mas não nesse contexto do Vitória entregar o jogo, né? Mas porque o Vitória venceu o jogo, já estava despreocupado, já estava ali, já tinha atingido seu objetivo no Brasileiro, e o Vasco naquela rodada brigava para não cair, acabou caindo com o gol do Adriano Pardal, inclusive, no segundo tempo, e aí o Vasco foi rebaixado. Mas os jogadores do Vitória revelaram que os jogadores do Vasco pediram para dar uma aliviada. Foi o que eu falei, é o tipo de diálogo
que é mais comum do que as pessoas imaginam. As pessoas que não estiveram ali dentro imaginam. Quando acontece esse jogo assim, é muito comum esse tipo de diálogo. Bom, e isso aconteceu no sábado. No sábado mesmo, os clubes se conversaram. A gente tem uma lista aqui dos clubes que lutam contra o rebaixamento. Bahia, Portuguesa, Criciúma, Fluminense e Curitiba se uniram para enviar o vídeo e uma solicitação formal à CBF e também ao STJD para que se instale um inquérito, pelo menos, algum tipo de investigação. O Vasco é o 18º com 41 pontos, situação muito delicada. Essa vitória dá uma respirada ao time, mas a situação é muito difícil ainda. A Ponte Preta está com 36, não está matematicamente rebaixada, mas o Jorginho, o treinador, já deu como caído o time, porque está focado na Sul-Americana. Mas aproveitando ainda esse assunto de Vasco e Cruzeiro, tem uma coisa que eu tenho um pouco de medo que as pessoas estão relacionando. A gente teve nessa rodada mais um protesto do Bom Senso Futebol Clube, né? Aquele grupo de jogadores que está pedindo uma mudança de calendário, algumas mudanças no futebol brasileiro. E muita gente ficou comparando, cadê o bom senso? Já afirmando que o Cris e o Júlio Batista estavam mal comunados ali com o tipo de entregada para a partida. E muita gente também contestando os pontos corridos, como se isso, só porque um time já é campeão, isso atrapalhasse a reta final. Mas tem o fato também que se fosse classificatório, um time já classificado jogaria da mesma maneira. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Teria os mesmos problemas de classificação. Acho que contestar os pontos corridos está completamente fora de pauta, de questão aí, né? Em relação ao bom senso, eu acho ótimo essas manifestações, porque os atletas nunca, até por culpa deles mesmos, que nunca foram organizados e nem unidos, né? Mas nunca foram ouvidos. Em qualquer decisão em relação ao futebol, nunca teve representação dos atletas, né, para discutir, né, junto, né? Então sempre foi imposto calendário, horário de jogos, uma série de coisas sempre foi imposto aos atletas, e agora com esse movimento os atletas estão se fazendo presentes e a opinião deles tem que ser respeitada. É uma parte importante, é quem vai para o campo, é quem faz o espetáculo, né? Então, eu acho ótimo essa manifestação, acho ótimo que todos os clubes estão, os jogadores de todos os clubes estão participando, né? A CBF eu acho que não vai ter para onde fugir, vai ter que ouvir, vai ter que abrir espaço para que os atletas se pronunciem sempre, assim como os árbitros precisam ter uma representação e precisam ser ouvidos, assim como os clubes, assim como as federações, CBF, acho que todo mundo precisa ser ouvido sempre para que entre num consenso. Eu acho que, inclusive, os árbitros estão perdendo uma oportunidade, porque deveria aproveitar o momento, porque é um laço mais fraco, né? O árbitro hoje, ele tem que ter um outro emprego, a maioria deles, para poder sobreviver, não dá para viver só apitando, porque eles não estão todas as rodadas. A profissão ainda não está exatamente. Então, deveriam pegar esse gancho, né, dos jogadores e se unir a eles, né? A gente viu um caso lamentável do Alício Pena Júnior, no começo dos protestos, ameaçando os jogadores com cartão amarelo antes da partida, porque eles queriam ficar 30 segundos tocando a bola, né, sem realmente jogar. Mas o protesto está seguindo, a gente está aqui concordando, torcendo para que continue e que as mudanças aconteçam. Ailton, com relação a pontos corridos, concordo com o Emerson que isso é um argumento que não vale. No mundo inteiro se joga pontos corridos e a disputa no Campeonato Brasileiro é até muito maior do que em muitos países, porque se você tem 8, 9 clubes que iniciam o campeonato brigando pelo título. E isso aconteceria, como a gente colocou aqui, em qualquer competição. Eu lembro de uma competição que o próprio Emerson disputou, 2004. O Bahia se classificou com antecedência para a segunda fase, jogou contra o Paulista de Jundiaí na Fonte Nova e tinha 5, 6 jogadores pendurados. Todos os jogadores que estavam pendurados levaram cartão amarelo para entrarem na fase seguinte com os cartões zerados. O Bahia jogou a última partida com um time alternativo, já classificado, relaxado pela classificação, foi para a fase de quadrangular com os jogadores que estavam pendurados zerados. Então faz parte, vai acontecer em qualquer tipo de competição, sendo pontos corridos ou não. E aconteceu, por exemplo, em 2002, né, do próprio Vasco ter relaxado no campeonato, né, naquela reta final ali do Campeonato Brasileiro. O Santos classificou, depois foi campeão. Então isso vai acontecer em qualquer competição. Isso de relaxamento não cabe, né, no argumento de que os pontos corridos acaba deixando o campeonato sem graça na reta final.
vai ser campeão, que é competente. O Cruzeiro foi competente, foi campeão com antecedência e se deu ao luxo dessa reta final poupar jogadores, relaxar um pouco mais, como o Emerson próprio falou aqui, que acontece, é natural no futebol. Bom, e quem não tá nem um pouco relaxado é o Vitória. Vitória que empatou no sábado, empatou em 1-1 com o Criciúma lá no Heriberto Rios. Se não é fácil jogar lá, não está sendo fácil. Mas o Vitória, mais uma vez, abusou de perder gols, né? O Vitória, na contramão do Cruzeiro um pouco durante o campeonato, o Cruzeiro é um time que às vezes chegava pouco, mas chegava e fazia o gol. O Vitória está perdendo muitos gols e ainda tem chance de classificação para a Libertadores, mas diminuiu um pouco, né? Aquela empolgação deu uma diminuída, ainda faltam 2 rodadas. Emerson, você acha que pela pontuação, pelos confrontos que restam, o Vitória ainda tem como sonhar aí com essa vaga na Libertadores? Primeiro, só salientar aquele gol no finalzinho que o Ayrton perdeu foi lamentável, né? Porque a chance foi muito clara de gol, né? Então foi uma infelicidade muito grande, talvez até pelo fato de ser lateral, não ter esse hábito, né, de estar ali à frente, finalizar e decidir uma partida. Mas foi uma situação assim muito clara de gol, que o Vitória poderia ter saído com 3 pontos e está bem melhor na tabela. Ainda há chances, né? Eu acho que um clube como o Vitória, que nunca entra como favorito, assim como o Bahia, né? E outros mais, Goiás, Sport, Curitiba, não entram como favoritos ao título nem Libertadores. O Vitória está fazendo uma campanha maravilhosa nesse Campeonato Brasileiro, né? Independente de conseguir ou não, tem que ser parabenizado a campanha que o Vitória tem feito, né? O Vitória não tem mais nada a perder, então são 2 jogos que tem que tentar tudo, são 6 pontos, o Vitória pode chegar a 61 pontos e pode conseguir sim, é possível, né, essa classificação. Então focar totalmente nesses 2 últimos jogos, tentar conseguir esses 6 pontos e contar com a sorte também, porque não depende só dos seus próprios resultados, tem times à frente. Torcer também para que Atlético Paranaense seja campeão da Copa do Brasil e com isso... E que nenhum brasileiro seja campeão da Sul-Americana. Que com isso também facilita, porque já aumenta mais uma vaga, né, para o Campeonato G5, Brasileiro, né? Vira G5, então já facilita um pouco, mas tá dentro ainda das possibilidades. Eu acho que o Vitória não tem que colocar dúvidas, não. O Vitória já está de parabéns pelo que tem feito e não tem mais nada a perder. Se não conseguir, a Libertadores está de parabéns, mas se conseguir, vai ser um feito muito, muito, muito bacana para o clube, para a Bahia, né, e voltar a disputar uma Libertadores, algum clube baiano, né, e então o Vitória tem aí tudo na mão. Bom, e antes de a gente ir para o comentário do Elton Serra, a gente vai mostrar aqui a tabela de jogos com os resultados da rodada. Chico, lembra dele? Chico Sepúlveda, quem não gosta que fale que o nome dele é Sepúlveda, tá puxando. Quando a gente começou o playoff, inclusive, o Chico ia ser pai. Hoje, meu amigo, já tem um monstrinho em casa, João, que ataca de torcedor do Bahia, torcedor corintiano, tá sempre vestido com uma roupa diferente, viu? É um amante do futebol, mal sabe ele que é futebol ainda. E ele tá atrás das câmeras aí, mas ele vai aparecer ainda vai aparecer para vocês. A tabela tá na tela, tabela de jogos. A gente começa com a primeira parte. São Paulo e Botafogo 1-1 no sábado, resultado ruim, eu comecei jogo no contrário, vou do contrário então. O último jogo, 6h30 ontem, domingo, São Paulo e Botafogo, 1-1. Resultado ruim pro Botafogo, bom pro Vitória. Seria melhor que o São Paulo tivesse vencido, porque o Botafogo tá na briga ali pela Libertadores também. O Bahia 1-0 na Portuguesa, na Fonte Nova, gol do Fernandão. Internacional e Criciúma 0-0. Esses foram os jogos das 6h30 de ontem. Os jogos das 4 da tarde, Flamengo 1-0 no Corinthians, Ponte Preta e Grêmio 1-1. Foi um resultado muito bom pro Bahia e pro Vitória, eu acho que também. O Grêmio ainda não está garantido na Libertadores. Santos e Fluminense, o Santos deu 1-0 no Fluminense, ótimo resultado pro Bahia. Atlético Paranaense 6, Náutico 1, Náutico já rebaixado, a maior goleada do campeonato até agora. O Atlético Paranaense, como o Emerson citou aqui, está brigando pela Libertadores, mas também está na final da Copa do Brasil, decide com o Flamengo. Atlético Mineiro 4, Goiás 1, bom pro Vitória. Criciúma e Vitória 1-1 no sábado e o Vasco 2-1 no Cruzeiro. Chico, vamos mostrar agora a tabela de classificação, primeira parte de cima da tabela. O Cruzeiro na liderança, campeoníssimo, 75 pontos. O Atlético Paranaense vem logo na segunda colocação com 61, o Grêmio com 61 também em terceiro, o Goiás é o quarto com 59, o Botafogo 58 é o quinto, o Atlético Mineiro, que está pensando no Mundial, é o sexto com 55, já tem vaga garantida na Libertadores do ano que vem.
Vitória é o sétimo com 55. Eu vou só falar dos outros 3 aqui, Santos, São Paulo e Corinthians, mas olhando essa tabela, Vitória com 55 pontos, tá ali próximo ainda do G4, mas como o Emerson falou, precisa vencer para conseguir esses resultados e ainda torcer por combinações. Elton, pelo que você está acompanhando no campeonato, você acha que o Vitória tem condições ainda de alcançar? Ou como o Emerson falou, não é muito para ficar pensando se tem condições ou não, pensar somente em ganhar os 2 jogos, fazer a sua parte e esperar os outros. Eu concordo, eu até escrevi isso no blog nesse final de semana, e já tinha escrevido outras vezes, Vitória não tem obrigação de ir para a Libertadores, né? Assim como Goiás e Atlético Paranaense não tinham também, né? Porque são 3 equipes que vieram da Série B, tentando se reestruturar de novo na Série A, voltam num novo contexto, né? Com os times muito mais ricos, digamos assim, com os contratos feitos aí com a TV. E eu acho que pela tabela, o Vitória, nesse momento, o primeiro objetivo é atingir a 5ª colocação. Aliás, se o Vitória vencer o próximo jogo contra a equipe do Flamengo, o Vitória já vai se tornar o clube do Norte e Nordeste com a melhor campanha na história dos pontos corridos. Já garante a 7ª colocação, porque não pode ser alcançado pelo Santos na última rodada. E atinge a melhor campanha de um clube da mesma região desde 2001, quando o Bahia foi 8º colocado naquela oportunidade. E o Vitória em 99 havia sido 4º colocado, né? Naquela competição onde perdeu na semifinal para o Atlético Mineiro. Então o Vitória já atingiu marcas importantes, individuais e dentro do contexto do futebol do Nordeste. Mas acho que é a 5ª vaga que o Vitória tem que ficar ligado. Lógico que essa 5ª vaga pode acabar na quarta-feira se o Atlético Paranaense não for campeão da Copa do Brasil. Mas eu acho que tem que jogar relaxado essas duas. Relaxado no sentido de não se pressionar tanto a conquistar essa vaga. Porque eu acho que ela pode vir com naturalidade, com 6 pontos. Mas de qualquer forma, eu concordo com o Emerson. Acho que já tem que se ressaltar o bom trabalho feito em 2013, que a campanha com 55 pontos, você fazer 55 pontos no campeonato de pontos corridos na Série A é muito difícil. Bom, vamos correr aqui rapidinho, mas... Vale ressaltar só que o Vitória joga contra adversários que não almejam mais nada na competição, Flamengo e Atlético Mineiro. Diferente de seus 2 principais concorrentes, Goiás e Botafogo, que enfrentam times que ainda... Botafogo enfrenta Curitiba e Criciúma, que estão brigando contra o rebaixamento, e o Goiás enfrenta o Grêmio, brigando aí pelo segundo lugar, para entrar direto, e o Santos que é o único que mais enfrenta o Grêmio no domingo que vem, que está querendo ser segundo. Aliás, é uma briga direta, né? Dos 2 pelo segundo lugar, que entra direto na Libertadores. O caso, inclusive, do Atlético Mineiro, o time já deve estar viajando para o Marrocos, né? Para disputar o Mundial. Talvez a última rodada nem joguem os titulares e reservas, seja um time totalmente então, desconhecido, né? Esses 6 pontos talvez não estejam tão difíceis assim, né? Para o Vitória. Mas eu queria dar uma corrida aqui, que a gente tem muito tempo para falar ainda. E aí eu vou puxar a capa do jornal Correio, desta segunda-feira. Correio que sempre traz esporte na sua edição de segunda-feira em destaque, com raça e afeto. Aqui está o Fernandão grávido, segundo eles, tá grávido, com a bola dentro da camisa. O Fernandão que vai ser papai pela segunda vez, declarou ontem que a comemoração foi uma homenagem à sua esposa, vai ter seu segundo filho e que vem decidindo. Pode não ser um cara técnico, ter dificuldade para dominar a bola, às vezes se atrapalha um pouco, mas a bola tá entrando quando chega no pé dele facilmente, ele né? Foi contratado para fazer gol. Para fazer gol, né? E aí ontem, mais uma vez, assim como o Náutico, o Fernandão fez o único gol da partida, contou muito com a defesa da Portuguesa para poder fazer esse gol. Um jogo tecnicamente muito abaixo, muito nervoso, mas a torcida eu acho que empurrou o time. E Emerson, você viveu essa coisa dentro de campo, né? De ter o apoio da torcida. A gente viu que foi um jogo complicado, muito erro de passe, poucas chances de gol. Mas a torcida não parou de apoiar o tempo todo e parece que isso fez o time vencer. Você acha que realmente essa coisa da torcida muda a história de um jogo? Muda. Assim, o que eu penso em relação a jogar em casa, jogar fora, né? A torcida não entra em campo. Então o jogo ali é o mesmo. São 11 contra 11, o campo é o mesmo, uma bola, não tem diferença ali do jogo. O poder que a torcida tem é de mexer com o emocional dos atletas. O psicológico dos atletas, tanto para o bem quanto para o mal, porque você joga em casa com a sua torcida, pode sim, como foi o caso de ontem, a torcida do Bahia, empurrar o time. Às vezes a coisa tecnicamente não está bom, o time não é lá essas coisas, que é o caso, o time do Bahia é um time limitado, né? Às vezes um jogo tenso, nervoso, a torcida sim pode
fazer com que o emocional do jogador, o jogador cresça. Então, vença na raça, na base da raça, aquela situação. Do mesmo jeito que a torcida, a partir do momento que começar a ficar tensa e passar essa tensão, pode passar essa tensão para os atletas sentem o comportamento da torcida. Então, quando a torcida do lado de fora erra um passe, a torcida já começa a mostrar uma impaciência, começa a vaiar um pouco, começa a passar o nervosismo, isso também afeta o emocional do atleta, mas da forma negativa. Então, graças a Deus, no caso de ontem, a torcida jogou a favor. Nem sempre, não é só do Bahia não, torcida de qualquer time. Até, porque o time tá complicado, né? Exato, tem que ter, a torcida tem que estar jogando junto, e a torcida está torcendo pro Bahia vencer. Se a torcida vai ao estádio e joga contra no sentido assim, de passa nervosismo pro atleta, tira a tranquilidade do atleta, tá jogando contra, né? Ontem, como a torcida do Bahia faz na maioria das vezes, jogou a favor e ajudou, né? Mas isso não é só a torcida do Bahia não, são todas as torcidas que têm esse poder de mexer no emocional do atleta, e às vezes mexe negativamente, né? A bola começa a queimar o pé do atleta porque a torcida está marcando, a torcida está nervosa, está ansiosa, e isso passa para o atleta. Ontem foi um fator positivo e que com certeza ajudou muito aos atletas se superarem na base da raça, né? A técnica não estava grandes coisas, limitada, mas na raça o Bahia se superou, logicamente com esse grito do torcedor ajuda bastante. Agora, Elton, no jogo de ontem, o Cristóvão Borges ele fez algumas mudanças, fez 2 treinos fechados na semana anterior, e aí colocou o Rafael Miranda de lateral direito, Talisca começou jogando, e para complementar essa parte assim do Cristóvão, o Feijão, que deveria ter sido expulso no primeiro tempo, foi expulso apenas no segundo. Muita gente cobrou do Cristóvão que ele fosse substituído no intervalo. O jogador estava muito nervoso, estava batendo muito e deu sorte até, passou muito tempo em campo. Queria que você falasse sobre essa parte tática do Bahia de ontem, um pouco diferente. O Cristóvão arriscou, mas mesmo assim o time não engrenou direito, né? O Bahia basicamente jogou um 3-4-3, né? Porque o Rafael Miranda fez um papel de terceiro zagueiro, o Raul saiu para ser um ala. O William Barbio era para ser ala, porque ele pensou no 3-5-2, mas naturalmente o jogador que é atacante vai jogar lá espetado lá na frente. E aí virou um terceiro atacante, vai jogar um 3-4-3, faltou transição, né? Porque o meio-campo do Bahia cercado de volantes, o Anderson Talisca meio perdido no primeiro tempo, o Alisson e o William Barbie que articulavam o time estavam muito lá na frente, o Bahia perdeu essa articulação. Conseguiu fazer um gol, né, quando o Talisca voltou para buscar o jogo e o Alisson também, que aí ele apareceu como um ponta ali, recebeu a bola numa falha do Luiz Ricardo, fez o cruzamento e o Fernandão fez o gol. Mas o Bahia não fez um bom jogo, não se adaptou a esse esquema muito bem. No segundo tempo voltou a jogar no 4-4-2, por mais que o Demerson tenha entrado ali, tenha sido mais um zagueiro no time, jogou como lateral. E aí o Bahia conseguiu ali jogar muito mais, fazer mais um jogo defensivo, muito mais um jogo defensivo com a expulsão do Feijão. Jogou muito mais atrás, segurando o resultado. Vai ser na base do sofrimento. O Bahia vai ter que conquistar um ponto, pelo menos em Minas Gerais, para tentar decidir aqui em Salvador. Pode ser que surpreenda, vença o Cruzeiro e aí ele se livre do rebaixamento, a depender dos resultados. Mas eu acho que vai ficar para a última rodada. Bom, Chico, mostra aí a tabela, a parte de baixo, por favor. Vamos ter que dar só uma esticadinha um pouquinho aqui no programa hoje para falar. A gente tem alguns assuntos ainda para tratar, principalmente o Ipiranga do Emerson Ferretti, que já está se preparando. A parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro está na tela aí. O Bahia deu uma alavancada, 13º agora com 45 pontos, e por mais que ainda esteja perto da zona de rebaixamento, o primeiro ali, que você está vendo aí em 17º, Curitiba com 42, está a 3 pontos do Bahia. Só que a diferença é que o Bahia conseguiu colocar 3 times entre ele e a zona de rebaixamento. Nós temos Portuguesa com 44, Criciúma com 43 e Fluminense com 42. Você acha que isso pelo menos ainda é importante também, Emerson? Aquela moral, você está um pouco mais afastado, tem um bocado de time abaixo. Você acha que isso dá uma relaxada no elenco? Não é a hora de dar relaxada nenhuma? Não, relaxada não, dá uma aliviada. Na pressão, né, na tranquilidade, porque o fato de botar 3 times entre o Bahia, né, e a zona de rebaixamento é muito importante, dá uma aliviada. Sai um pouco a pressão, né? Porque a situação, por exemplo, do Curitiba, que já está na zona de rebaixamento, o Fluminense, que está ali em cima, o Vasco, que já está. Essa pressão, e conviver com isso é muito angustiante. A tranquilidade na semana de trabalho não existe, é pressão, é tensão,
E o Bahia, com essa vitória, assim, sempre quando vence é bom, relaxa todo mundo no bom sentido, né? Alivia. Vai ter uma semana mais tranquila que esses outros times, o Bahia. Então, isso é muito bom. E outra coisa, eu comentei antes assim, o Bahia não podia perder ponto pro Náutico, porque todo mundo bateu no Náutico, o Bahia venceu. E depois os jogos contra Portuguesa e Fluminense, confrontos diretos. E aí é a capacidade do seu time, entendeu? Você está enfrentando adversários diretos. Portuguesa e Fluminense. Não pode vacilar. Não pode vacilar. Contra a Portuguesa já passou, venceu. Mas tem um detalhe, muita gente está pessimista quanto ao jogo Bahia e Cruzeiro, o jogo que o Cruzeiro volta para Minas Gerais, para Belo Horizonte, perdão, para jogar no Mineirão, primeiro jogo depois que foi campeão brasileiro, e aí certamente é um jogo que vai partir para cima do Bahia para querer ganhar, mas o Bahia tem condições de escapar do rebaixamento já na próxima rodada, vencendo e contando aí com os tropeços dos adversários que estão abaixo. O Bahia já pode se livrar na próxima rodada e na última rodada contra o Fluminense jogaria como o Cruzeiro jogou contra o Vasco. O Bahia pode já escapar até empatando o jogo. Exato. Se Coritiba e Fluminense perderem suas partidas, o Fluminense joga no sábado, inclusive, o Coritiba joga no domingo contra o Botafogo. Se os dois perderem e o Bahia conquistar um ponto, o Bahia abre 4 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, faltando uma rodada. Então, um empate, um ponto lá em Minas Gerais, por mais que não livre o Bahia, é importante. O Bahia não pode perder. Lógico que é um jogo que, no final das contas, você pode dizer, é uma derrota natural, porque enfrenta o atual campeão brasileiro, né? Aconteceu isso há 10 anos atrás. O Cruzeiro já era campeão e veio para Salvador, não quis saber, quis quebrar recordes. Mas um ponto é importantíssimo no Mineirão. Pode fazer o Bahia escapar do rebaixamento. O Bahia vai entrar em campo sabendo do resultado do Fluminense. Pode ser que o Fluminense vença o jogo e de repente vai ter que torcer apenas para Coritiba e Vasco, né? E o Vasco enfrenta o Náutico. Então é melhor torcer para o Fluminense perder do que para o Vasco perder. Mas um ponto é importantíssimo no Mineirão, independente de escapar ou não, para decidir em Salvador contra o Fluminense. Bom, falar do Náutico tá difícil, né? O time já tá pensando na Série B do ano que vem, mas... E o impressionante o número de gols tomados do Náutico, né? Não, 77 em 36 jogos. É menos 56 de saldo, né? Um Hoje saldo tem negativaço. Mais de 2,1 por jogo. É a pior campanha da história de pontos corridos, tem o mesmo número de pontos do América de Natal, mas ainda faltam 2 rodadas. E a gente dá ponto final aqui no Papo do Brasileirão. Eu quero saber do Ipiranga, do mais querido da Bahia. Com certeza os torcedores de Bahia e Vitória, Emerson, que estão assistindo, todo mundo torce para que o Ipiranga volte, tem aquele carinho especial, porque é um time tradicional aqui da nossa cidade, que ficou muito tempo sem participar de grandes competições, voltou a ser reestruturado, você hoje preside o clube. Como é que está o Ipiranga agora? Você me falava mais cedo que o Campeonato Baiano da segunda divisão começa mais cedo, em 2014. Como é que está o time no momento? Bom, o trabalho não parou, né? Apesar da gente não ter conseguido acesso e ter feito o último jogo em junho, nesses meses todos em que o futebol não está em atividade, porque a gente não tem competição e não tem condições de manter um grupo o ano todo. O trabalho fora de campo continua a todo vapor, né? Porque a gente precisa ainda regularizar a situação do clube, estruturar, captar recurso. Tem todo um trabalho de arrumação da casa que a gente tem feito, né? Para que o Ipiranga possa crescer forte dentro e fora de campo. Então não se perde, o time não está treinando, mas o trabalho não para no clube. E a gente tem conseguido muitos avanços fora de campo, né? É um trabalho invisível aos olhos do torcedor, né? Mas muito importante para que a gente possa ter uma base sólida de crescimento. Então a gente agora, a competição, a segunda divisão ano que vem deve começar em fevereiro, a gente não sabe a data certa ainda, talvez 9 ou 16 de fevereiro, não houve o arbitral ainda, mas já foi sinalizado pela Federação Baiana essa data. E a gente já está conversando com alguns treinadores, né, para fechar, é o primeiro passo, né, fechar com um treinador, montar a comissão técnica para formar o grupo de atletas que a gente já tem observado também, observamos intermunicipal, estamos observando alguns atletas e em contato com alguns atletas. Então a ideia é que em dezembro a gente até faça alguns treinos já de avaliação de atletas, comece a pré-temporada em janeiro, passe o mês todo de janeiro fazendo a pré-temporada para iniciar o campeonato em fevereiro.
E eu falava com você, Emerson, não sei se você lembra, logo depois que acabou a divisão de acesso esse ano, a gente conversou, um momento difícil, porque o time chegou perto mais uma vez ali do acesso, e você me dizia que ficou mais um aprendizado, né? Foi mais um ano em que algumas coisas aconteceram diferentes do ano anterior, a vida de dirigente assim, como qualquer profissão, né? Você vai aprendendo novas coisas. O que é que pode acontecer de diferente no ano que vem para o Ipiranga conseguir o êxito no acesso? Bom, primeiro houve uma reformulação em algumas funções dentro do clube, né? A diretoria de futebol tem novo comandante, né? O Gil Baiano, profissional que já tem experiência, trabalhou no 13, 4 anos. Jogou com você no Bahia? Jogou no Bahia, jogou no Juventude e na seleção infantil. Caramba. Nós nos conhecemos há muito tempo, né? Um profissional muito sério e já com serviços prestados na função de diretor executivo de futebol, né? Então a gente qualificou o trabalho, né? O Thiago Leite está na Jacuipense hoje, também pelo trabalho que fez com o Ipiranga, ele recebeu o convite, foi para Jacuipense. Na área de marketing, a gente também, comunicação, nós fizemos mudanças, e uma grande mudança que está ainda para ser confirmada é o fato que a gente está levando o clube para uma cidade próxima a Salvador para disputar a segunda divisão fora de Salvador, né? Por várias razões, né? Pelo custo alto que é Salvador, pela dificuldade de campo, principalmente campo, já que o nosso CT, a Vila Canária, ainda não tem um campo em condições adequadas para o treinamento, precisa ser reformado, né? A gente está saindo de Salvador para poder ter condições melhores de trabalho, diminuir custo e aí poder subir. Já tem a cidade? Estamos negociando com Santo Amaro, bem provável que aconteça, né? Já é um desejo da cidade também de abraçar o Ipiranga e o nosso desejo de ir para lá, né? Então falta detalhes para fechar, é o nosso desejo, e vai ser um pouquinho diferente porque nos últimos 3 anos a gente jogou em Pituaçu, né? Mas pelas dificuldades todas que se apresentaram, a gente esse ano tomou essa decisão. Olha, como filho de santo-amarense que sou, né, e de frequentar a cidade diversas vezes, é uma cidade que é apaixonada por futebol. Apaixonada por futebol. E já teve um Botafogo lá de Santo Amaro, que inclusive já tentou disputar o Campeonato Baiano, e tem uma seleção intermunicipal fortíssima, vencedora de várias edições, e se o estádio estiver arrumado, eu estive lá, não estava na oportunidade, mas se tiver organizado vai ser casa cheia todo jogo. O estádio está em condições, é lógico que precisa ser vistoriado pela federação e aprovado. Talvez esse seja a única coisa que possa emperrar, né, isso. Mas Santo Amaro, a seleção foi às quartas de final esse ano, e um detalhe que identifica Ipiranga, a cidade, a seleção de Santo Amaro também tem as cores amarela e preta. Então, a cidade já está bem empolgada com essa possibilidade, né? Com o conhecimento de vocês, o de intermunicipal, dá para fazer um Loucos por Futebol Baiano, né? Dos detalhes, falar sobre todo mundo. A gente vai ter que encerrar por aqui, infelizmente, o tempo é curto, até na internet também. Mas eu agradeço aqui a presença, Emerson, muito obrigado por ter vindo, participado conosco aqui nesse retorno do playoff. Ok, eu que agradeço a possibilidade de participar pela primeira vez, desejo sucesso ao programa. Elton já foi um colega nos meus tempos de comentarista, desejo sucesso ao programa, vida longa, né, e um grande abraço a todos. Elton, a gente vai se ver semana que vem, né? Sim, semana que vem, e também todos os dias aí no Portal Bahia e no blog dataserra.com, a gente também trazendo aí informações sobre o futebol da Bahia. Lembrando, segunda-feira, 10 da manhã, trazendo um outro convidado, falando sobre o fim de semana, e começaremos também um quadro sobre Copa do Mundo, daqui até a Copa do Mundo, sempre aí 5 minutinhos detalhado sobre curiosidades de Copa do Mundo e também muita informação. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Playoff, a decisão só termina aqui.